bom dia, o professor William que vos fala, e no vídeo de hoje estarei falando sobre ferramentas tecnológicas. Para a gente compreender as ferramentas tecnológicas, primeiramente nós precisamos compreender o ambiente, a estrutura que vai fazer com que essas ferramentas elas possam ser utilizadas. Nós temos algumas estruturas que podem ajudar nesse contexto, que podem colaborar nesse contexto. E eu vou citar algumas. Nós temos os computadores, e os computadores eles são divididos basicamente em dois tipos, os desktops e os notebooks. Então, provavelmente, se você não tem um desktop, que é aquele computador comum, gabinete, o monitor, teclado, mouse, provavelmente você conheça alguém que o tenha. E o notebook ou laptop. Esse tipo de computador ele tem algumas características que acabam facilitando o uso. Por exemplo, ele pode ser levado para qualquer lugar, ele tem um tamanho reduzido, então eu posso colocar numa bolsa, e isso é de fácil acomodação. Então isso acaba fazendo com que esse tipo de ferramenta, esse tipo de dispositivo, ele tenha uma aceitação melhor. Continuando a nossa apresentação, nós temos aí os dispositivos móveis, que também são divididos basicamente em dois grupos, os celulares e os tablets. Então, se você não tem um celular, não tem um tablet, provavelmente você conheça alguém que o tenha. Então, nós temos os celulares, que a função de fato de ser o celular, hoje ela não é tão utilizada, a gente usa mais como computador de fato, para assistir um vídeo, para editar um texto, para mandar uma mensagem, de voz. Então a gente acabou utilizando de forma mais densa esse tipo de equipamento. E os tablets que têm uma funcionalidade um pouco mais específica. Então ele é um pouco maior, ele te dá um poder de manuseio diferenciado. Então são dois tipos de dispositivos que estão presentes em nossas vidas. E para que tudo isso funcione, nós precisamos também das redes de computadores. As redes de computadores, elas vão fazer com que esses dispositivos se conectem entre si ou com a rede mundial chamada internet e consiga utilizar informações fora daquele dispositivo, que não estão naquele dispositivo. Vamos dar um grande exemplo, né? Um exemplo que vem a calhar nesse contexto. Nós estamos nesse processo de isolamento por conta da pandemia do Covid-19. Então, aquelas pessoas que não possuem internet, não possuem Wi-Fi, assim comumente falado, acaba dificultando um pouquinho essas pessoas terem acesso aos dados, às informações. Algum tempo atrás, assim como nesse processo, quem não tem condição de ter acesso à rede de computador e internet, também era difícil. Lá em meados de 1995, 96, 97, quando de fato a internet ela começou a ser utilizada no nosso país, não eram todas as pessoas, todas as famílias, todas as empresas que possuíam acesso à internet. Era um recurso muito caro e não eram todas as pessoas que possuíam esse recurso. Qual que era o meio alternativo para se chegar até a informação? Nós tínhamos, eu vou citar um exemplo, um dispositivo chamado CD-ROM. O que esse CD-ROM ele fazia? Ele tinha informações previamente gravadas, a gente colocava ele num drive de CD-ROM ou num DVD ou no DVD, assim comumente utilizado ou conhecido. E a partir daí tinha um programa que executava esse CD-ROM ou esse DVD e fazia com que as informações que estavam previamente gravadas nesse local fossem exibidas para o usuário. Obviamente que nós evoluímos e ficamos dependentes da rede de computador. Então, aquela pessoa, né, aquela empresa que não possui rede de computador, acaba tendo dificuldade em alcançar a informação. Mas existem recursos que podem fazer com que a gente consiga, vamos dizer assim, minimizar esse tipo de problema. A gente tem meios alternativos para se utilizar a tecnologia
e fazer com que a gente consiga, mesmo sem a rede de computador, se desenvolver. Obviamente, se a gente tiver acesso ao recurso, isso acaba facilitando bastante o processo de ensino, de aprendizagem e de desenvolvimento. As redes de computadores, elas podem ter vários tipos de estruturas que vão fazer com que possa ser acessada. Nós temos as redes que são utilizadas por meio de cabo. Então, normalmente aquele cabo a gente chama de cabo de rede. A gente fala de cabo azul, mas tem várias cores, né? Para cada tipo de cabo a gente usa uma cor, para cada tipo de uso a gente usa uma cor, mas normalmente é utilizado o cabo azul. E por meio de sinais de radiofrequência, que é o que a gente chama de Wi-Fi. Então aquele dispositivo que nós temos em casa, o roteador, que tem uma anteninha, ele pode ou não ter antenas. Tem alguns roteadores Wi-Fi que não possuem antena visível, mas ele tem uma antena interna. Então basicamente são esses dois tipos de dispositivos que a gente pode obter acesso à rede de computador. Aproveitando nesse contexto, a gente pode citar também as fibras óticas. Então a gente pode também incluir aí nesses recursos que podem fazer com que a gente tenha acesso à rede de computador. Lembrando que nós já utilizamos a radiofrequência há bastante tempo. Quando a gente fala sobre roteador, Wi-Fi, a gente não pode se esquecer que o sinal disponibilizado pela operadora de telefonia celular, ele é também um sinal de radiofrequência. Não sei se vocês se recordam, mas há algum tempo a gente falava muito sobre internet via rádio e a gente não compreendia muito bem como isso funcionava. Inclusive, muitas pessoas acreditam que o sinal de celular ele é via satélite. Não, o sinal de celular ele não vem por meio do satélite. Nós temos dentro da nossa cidade, estrategicamente localizado, as antenas das operadoras que vão disponibilizar o sinal para o dispositivo móvel, para o celular, para o tablet. E por fim, aí voltando, citando caderno, papel, lápis e caneta. Quem foi meu aluno, quem é meu aluno sabe o que eu estou dizendo. Eu gosto muito de utilizar o recurso de anotações e isso acaba facilitando bastante o processo de fixação da informação, de aprendizagem. Então eu sempre carrego consigo um bloquinho, quer seja um caderno, quer seja uma agenda, para que eu consiga fazer de fato as minhas anotações e depois num ambiente reservado, num outro momento com mais calma, eu possa rever essas anotações e confrontar com o material que eu consegui coletar. Isso acaba trazendo muitas vantagens, porque nem sempre a gente vai lembrar do que a pessoa, do que o professor, do que o palestrante ele falou num determinado momento, mas se eu anotar, aí fica muito mais fácil. Essa dica que eu dou é para quem é meu aluno. Eu gosto bastante de fazer isso. Quais são as ferramentas tecnológicas que eu vou abordar nesse vídeo, nesse contexto? Eu vou falar um pouquinho sobre vídeos, sobre chats, sobre jogos e sobre a ferramenta de texto. Entrando aí no ambiente de vídeos, nós temos várias ferramentas que podem ser utilizadas para disseminação, propagação de vídeos. Nós temos algumas, nós temos o YouTube, que é amplamente, mundialmente conhecida. Para que serve o YouTube? A gente pode gravar um vídeo, a gente pode disponibilizar esse vídeo respeitando as normas do YouTube, não é qualquer tipo de vídeo que a gente consegue colocar lá no YouTube. Quem depois quiser, é só entrar lá no site do YouTube, fazer um cadastro bem simples. Lá tem um termo de aceite, esse termo de aceite ele tem que ser lido. Seria interessante, quem não conhece a ferramenta, quem não possui ainda acesso à ferramenta, se cadastrar e ver como que ela funciona. Toda informação, todo aprendizado, eu acredito muito que é válido, né? Se a gente não usa hoje, um dia ou outro a gente pode vir a precisar utilizar. Pessoal, falando um pouquinho sobre o YouTube ele é um recurso gratuito onde eu posso gravar meus vídeos, eu posso disponibilizar meus vídeos por meio dessa plataforma, respeitando as normas do YouTube.
e disponibilizar esse recurso, esse vídeo que eu gravei, eu consigo disponibilizar isso para o público. Assim como o YouTube, existem outras plataformas. Vou citar mais uma, que é o Vimeo. O Vimeo ele segue a mesma linha do YouTube. Você precisa se cadastrar. A partir do cadastro você consegue ter acesso ao portal. E por meio de vídeos gravados, você consegue disponibilizar esse vídeo na plataforma e fazer com que o seu público tenha acesso a esse vídeo, a esse recurso. Nós temos também o WhatsApp, que é uma ferramenta amplamente mundialmente utilizada e já conhecida. Além de fazer com que as pessoas consigam se relacionar, conversar, trocar ideias, informações, nós também conseguimos fazer videochamada. A gente consegue fazer videochamada e, além disso, esses vídeos previamente gravados, a gente também consegue disponibilizar de forma individual ou em grupo, ok? Então seria interessante a gente aproveitar de maneira mais consciente esse tipo de recurso, essa ferramenta, no processo de colaboração. Então a gente pode criar um grupo, por exemplo, da turma, e a partir desse grupo eu consigo disponibilizar vídeos, eu consigo disponibilizar textos, eu consigo disponibilizar outros conteúdos e fazer com que esses conteúdos cheguem até os integrantes do grupo. Seguindo a mesma linha do WhatsApp, nós temos o Telegram. Qual que é a diferença entre o WhatsApp e o Telegram? O WhatsApp ele é uma ferramenta voltada mais para o mundo corporativo e, olhando pelo lado do desenvolvedor, do programador de computador, ele tem mais restrições. Já o Telegram, ele é uma plataforma um pouco mais aberta, então eu consigo ter uma flexibilidade no processo de programação, de integração. E além disso, o Telegram ele aceita mais usuários dentro de um grupo. Então a gente precisa ter essa ideia, né, e conhecer essa informação. Além disso, também a gente pode fazer as mesmas funcionalidades. Nós conseguimos mandar um áudio, conseguimos gravar um vídeo e disponibilizar o vídeo tanto de forma individual como em grupo. Então a gente segue a mesma ideia, né, os mesmos princípios de uso do WhatsApp, ok? O Facebook ele se torna também uma ferramenta bem aceita e amplamente conhecida. A gente pode também utilizar ela no contexto, tanto no contexto corporativo quanto no contexto acadêmico e de forma pessoal aí, vamos dizer assim. Então eu consigo pegar os vídeos que eu gravei ou o áudio que eu gravei e eu também consigo disponibilizar no meu portal, no meu perfil Facebook. E por fim, as ferramentas que eu selecionei para citar, nós temos o Instagram. O Instagram ele é uma ferramenta mais voltada para quem gosta de tirar fotos, imagens, vídeos. Então ele tenta atender esse tipo de público. Mas a gente consegue também gravar nossos vídeos e disponibilizar isso de forma individual ou em grupo no nosso perfil do Instagram. Dessas ferramentas, a que eu mais uso, eu, professor William, o YouTube, o WhatsApp, o Telegram e o Facebook. Então são essas ferramentas que eu utilizo mais, de forma pessoal e como programador, como desenvolvedor de soluções tecnológicas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas chats, videoconferência. Algumas a gente já viu e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses tipos de ferramentas. Nós temos várias. Algumas são voltadas mais para um ambiente caseiro, vamos dizer assim, e outras mais voltadas para um ambiente corporativo. Isso significa que elas são amplamente utilizadas dentro das empresas. Hoje, esse processo de isolamento por conta da pandemia do Covid-19, essas ferramentas elas estão sendo massivamente utilizadas. Isso não quer dizer que elas não eram utilizadas. Muitas ocupações, muitos cargos disponibilizam um formato de trabalho que a gente chama de home office. O que isso significa? Que eu consigo trabalhar a partir da minha casa, a partir do meu ambiente, de forma corporativa. Por exemplo, eu trabalho para algumas empresas
E nesse escritório que eu coloquei no outro vídeo, eu consigo atender os meus clientes, atender os meus alunos, as empresas, os parceiros. Eu consigo, por meio desse local de trabalho, desenvolver a maior parte das atividades da empresa, exceto quando eu preciso ir até o cliente, levantar uma informação no próprio local. Aí não tem jeito, aí a gente precisa de fato estar presente nas empresas, ok? Então o WhatsApp ele se torna uma ferramenta funcional nesse contexto. Eu faço parte de grupos de pesquisas, grupos de professores, grupos de coordenadores. Então isso significa que essa ferramenta, de uma forma bem simples, ela consegue agregar valor quando utilizado de forma consciente. Então a ferramenta tecnológica ela deve ser utilizada de forma consciente. Se o grupo criado no WhatsApp ou qualquer outra ferramenta ela é direcionada para as empresas, para o mundo corporativo, a gente tem que adotar aí regras de etiqueta, boas práticas dentro desse grupo. Eu não posso ficar mandando piadinha, fotos que não são recomendadas nesse tipo de grupo. Eu tenho que manter uma postura como se eu tivesse presencialmente dentro da empresa em uma reunião. Eu preciso fazer isso dessa forma. Então o WhatsApp ele é uma ferramenta onde eu consigo criar grupos e disponibilizar conteúdo por meio desses grupos, ok? Assim como eu também consigo fazer chamadas, videoconferência em grupo. Então eu consigo colocar várias pessoas na mesma chamada em que eu consigo interagir com essa pessoa em tempo real. Isso é muito interessante, isso é muito produtivo e a gente consegue ter uma experiência diferente num modelo de comunicação que a gente chama assíncrono. Esse vídeo que eu estou gravando para vocês, provavelmente quando vocês assistirem, já vai ter um tempo que eu tenho gravado. Então esse tipo de comunicação ela se chama assíncrona. Eu gravo um vídeo, eu disponibilizo um texto e depois de um tempo você consegue ter acesso a esse conteúdo. A comunicação síncrona ela ocorre em tempo real, onde eu aperto o botão de um determinado programa e a gente consegue interagir em tempo real, naquele momento, todos ao mesmo tempo. O Facebook, Message em grupo, do mesmo jeito que o WhatsApp ele consegue disponibilizar uma ferramenta para conferência e chat, o Facebook também consegue por meio do Messenger. Então lá na nossa abinha, lá quando a gente manda uma mensagem para um usuário, a gente consegue fazer videochamada por meio desse aplicativo chamado Messenger. Então a gente consegue fazer videochamada, além disso a gente consegue fazer conferência também. E isso significa que eu também consigo tirar vantagem por meio desse tipo de ferramenta. E o Skype segue a mesma linha também. A diferença do Skype para os outros programas é que o Skype, quando instalado ou no meu computador ou no meu celular, ele tem um diferencial. Eu consigo comprar créditos e eu consigo fazer ligação para outros telefones que não possuem estrutura de acesso à internet, as outras ferramentas que funcionam por meio da internet. Então, por exemplo, eu tenho no meu telefone o Skype instalado, eu deposito um valor em forma de crédito e eu consigo ligar para minha mãe, que ela só tem somente o telefone fixo. Então o Skype ele tem essa possibilidade de forma diferenciada. Mas também ela consegue disponibilizar outros recursos, assim como o WhatsApp e o Facebook, né, que é a videochamada em grupo ou de forma individual. O Telegram também segue a mesma ideia. Eu posso fazer a ligação de forma individual com uma determinada pessoa, ou eu consigo fazer uma ligação em grupo e a partir daí eu consigo interagir de forma em tempo real. O Microsoft Teams, que é uma plataforma um pouco diferente, ela é mais utilizada no mundo corporativo para integrar, vamos dizer assim, equipes, grupos de pessoas. Então ela é uma ferramenta mais voltada para o mundo das empresas, para o mundo corporativo.
Isso significa que a gente pode tirar proveito, vantagens da aplicação dessa ferramenta no mundo corporativo. Isso não quer dizer que ela não pode ser aplicada em grupos de pessoas, de pesquisadores, por exemplo, grupos de amigos, de empresários, de empreendedores. A gente pode utilizar esse tipo de ferramenta nesse contexto. O Google Meet, ele serve com o mesmo objetivo, ele vai integrar as pessoas por meio de uma plataforma. Essa plataforma ela tem como objetivo disponibilizar vários tipos de conteúdo, assim como texto, como quiz, perguntas, avaliações, testes, vídeos. Então a gente consegue utilizar o Google Meet nesse contexto, além de conseguir fazer a reunião de forma individual ou de forma em grupo. Outra ferramenta interessante é o Zoom. O Zoom, ele também segue a mesma ideia. É uma ferramenta mais voltada para o ambiente corporativo, mas também ela pode ser utilizada, né, para fazer a videochamada, a videoconferência e utilizada de forma mais profissional. O Loom segue a mesma ideia. Eu coloquei esses exemplos que para vocês tenham o conhecimento, não quer dizer que a gente vai utilizar todas essas ferramentas. Outra coisa interessante é que a gente precisa planejar o uso das ferramentas. Não é sair instalando qualquer tipo de ferramenta. Cada ferramenta tem a sua peculiaridade. Obviamente, nesse vídeo eu não consigo explicar as peculiaridades dessas ferramentas. Em primeiro lugar, porque o vídeo vai ficar muito extenso e a gente vai precisar da documentação dessas ferramentas. Essas ferramentas elas estão em constante atualização. Então a gente precisa pensar nisso também. Outra ferramenta interessante é o Hangout. O Hangout ele segue a mesma ideia do Google Meet. Então a gente tem o recurso, a gente consegue criar os grupos, a gente consegue inserir usuários, pessoas nesses grupos e a gente consegue fazer reunião por meio desse aplicativo Hangout. E o Instagram também oferece esse tipo de recurso. Vídeo chamada em conferência, a gente consegue colocar várias pessoas na mesma chamada, onde a gente consegue interagir. Então, a gente pode concluir que nós possuímos, de forma até gratuita, várias ferramentas que podem colaborar no processo de ensino-aprendizagem e no mundo dos negócios. A gente pode tirar vantagem dessas ferramentas. Vamos pensar, por exemplo, o grupo da família. Depende da família, a gente consegue criar um grupo no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, e a gente consegue interagir por meio desse grupo. Então isso acaba aproximando de uma forma geral as pessoas. Vamos pensar que eu tenho um parente, um primo, um tio, uma tia, uma avó que mora lá no Ceará. Então fica muito difícil eu me locomover todo final de semana, todos os dias para o Ceará para mim visitar essas pessoas. Isso se torna praticamente impossível, né? Quando a gente fala sobre, né, o contexto financeiro e até por questão de tempo. Então essas ferramentas elas podem colaborar também nesse sentido. Agora vamos pensar numa lojinha. Vamos pensar que eu tenho uma lojinha, eu tenho duas funcionárias, dois funcionários e eu preciso interagir de forma constante com esses funcionários. Então, se eu tiver acesso à internet, tiver acesso a essas ferramentas, eu consigo praticamente organizar o meu trabalho e eu consigo monitorar, eu consigo interagir com essas pessoas. Então, são ferramentas que podem agregar e trazer vantagens, agregar valor e trazer vantagens nesse contexto. Agora vamos pensar no nosso processo de ensino-aprendizagem. Vamos imaginar que nós temos um grupo de uma determinada disciplina, de um determinado conteúdo, de um determinado treinamento. Então a gente pode criar esse grupo, colocar as pessoas, né, os usuários dentro desse grupo, os integrantes do curso, da disciplina, e a gente pode tirar vantagem de troca de informação. Esse processo se torna muito mais rápido, muito mais efetivo, muito mais eficiente. O que eu quero dizer? Que esse tipo de uso, né, o uso consciente, o uso
coordenado, programado, ele se torna positivo, ele se torna produtivo. E aí, indo para a terceira etapa, falando um pouquinho sobre jogos, nós temos vários tipos de ferramentas que utilizam os jogos no processo de ensino-aprendizagem, inclusive integração de equipes de trabalho, equipes de vendas, equipe colaborativa. Eu coloquei alguns exemplos, tá? Inclusive com os meus alunos, alguns exemplos eu já utilizei. Vamos citar no contexto de jogos, alfabetização, o POC. O POC é uma ferramenta, na verdade é um site, onde ele reúne vários recursos. Esses recursos eles podem ser utilizados desde que nós tenhamos acesso à internet. Então é uma ferramenta online, a gente não consegue utilizar essa ferramenta sem o acesso à internet. Então nesse portal, nesse site, nós temos vários conteúdos voltados para a educação, voltados para o treinamento, o desenvolvimento lógico, desenvolvimento da escrita, desenvolvimento da leitura. Então é uma ferramenta que a gente pode acabar tirando vantagem, tirando proveito. Eu tenho uma filhinha de 6 anos. Eu costumo bastante, é lógico, de forma monitorada, apresentar esse tipo de recurso tecnológico para ela. Por quê? A gente sabe que o uso da tecnologia, a gente não tem mais como voltar atrás. Por muito tempo, eu fui resistente ao uso do Facebook, do WhatsApp, do Telegram. Mas como profissional na área de tecnologia, eu comecei a perceber que não tinha como ficar sem usar esse tipo de ferramenta. Por quê? Eu consigo acessar a informação muito mais rápido, eu consigo contactar as pessoas de forma muito mais efetiva e mais rápida. Quando eu falo efetiva, é que realmente funciona. Quando eu falo, olha, tal processo ele é efetivo, que eu quero dizer que realmente funciona, ok? Vamos pensar, por exemplo, uma ligação. Vamos pensar que um cliente ligou para mim e em um determinado momento eu não consegui atender aquela ligação. Só depois de um tempo que eu vou conseguir retornar essa ligação para esse cliente. Agora, se ele tiver o meu WhatsApp ou qualquer outro recurso onde eu consiga receber uma mensagem e eventualmente ali num tempo eu consiga ler essa mensagem, essa interação ela vai se tornar muito mais rápida, mesmo sendo assíncrona, ou seja, não sendo utilizada em tempo real, ok? Vamos para uma outra ferramenta, o Quizur. O Quizur ele é um ambiente onde eu consigo criar quiz. O que são os quiz? É um jogo de perguntas e respostas. Isso tem como objetivo testar, validar, integrar as pessoas por meio de conteúdos que já foram previamente abordados. Então eu consigo utilizar esse tipo de recurso, esse tipo de ferramenta nesse contexto. E ele é muito produtivo e muito efetivo. E por que isso acontece? Dependendo da situação, a gente pode criar um ambiente de competição, uma competição sadia, de quem vai responder mais perguntas corretas, quem vai fazer isso no menor tempo possível, quem vai conseguir chegar ao fim no tempo estipulado. Então isso acaba gerando uma competição sadia. E hoje as pessoas gostam muito desse tipo de cenário, que é diferente daquele processo de ensino-aprendizagem que era aplicado há algum tempo atrás. Por exemplo, o professor, o tutor, ele passava um determinado conteúdo na lousa, a pessoa precisava copiar esse conteúdo. Somente depois de um tempo, o aluno conseguia, de forma parcial, interagir com esse conteúdo. A tecnologia, de uma forma positiva, ela vem para ajudar, para colaborar nesse sentido, tornando esse processo de ensino-aprendizagem e no mundo dos negócios muito mais dinâmico, muito mais interativo. Então esse tipo de ferramenta ele acaba se tornando positivo. Nós temos o Racha Cuca, é um outro portal, estou disponibilizando para vocês aí na minha apresentação. Ele tem vários conteúdos que podem ser acessados, ele tem jogos de lógica, raciocínio, palavra, paciência,
quiz, passatempo, educação. Então é um portal onde a gente pode tirar vantagem sobre os mais diversos tipos de assunto. E por fim, o Kahoot. O Kahoot eu já utilizei nas minhas aulas, nas minhas disciplinas. Normalmente eu utilizo o Kahoot no processo pós-informativo. O que isso significa? Que eu elaboro uma aula, eu elaboro um conteúdo, eu disponibilizo a informação, eu faço os alunos interagirem com essa informação e a partir dessa interação eu disponibilizo um ambiente de teste, de experimentação daquilo que foi aprendido. E isso acaba fazendo com que aquele aluno, aquele indivíduo, ele consiga fixar mais as informações. E ele consiga, de fato, também rever aquelas informações que foram estudadas, que foram abordadas. É uma ferramenta gratuita. Todas essas ferramentas que eu estou passando para vocês no contexto dos jogos, elas são gratuitas, a gente não precisa pagar nada. Obviamente que existem dentro desses portais as versões pagas que trazem outros recursos adicionais. Mas o recurso gratuito ele pode perfeitamente ser utilizado, ok? E por fim, para a gente finalizar a nossa apresentação, nós temos os textos. Os textos são materiais que podem ser compartilhados por meio de ferramentas já citadas. Todas essas ferramentas que a gente citou, de uma forma geral, a gente consegue disponibilizar textos. Porém, podemos citar ferramentas mais específicas, direcionadas a textos, mas que abordam os outros meios de comunicação, como vídeo, como áudio, e a gente vai abordar alguma dessas ferramentas. A primeira ferramenta que eu posso citar nesse contexto é o próprio editor de texto. Nós temos vários editores de texto. Nós temos aí o Word da Microsoft, nós temos o Write, o OpenOffice da OpenOffice e uma infinidade de ferramentas. O próprio Notepad, temos o Nano, que é uma ferramenta de edição de texto. Então essas ferramentas elas conseguem confeccionar, elas conseguem criar o texto, formatar o texto para que depois eu consiga disponibilizar esse texto. Nós temos o PDF, que é uma ferramenta que pega aquele texto que foi, de uma forma geral, foi composto por um editor de texto e ele tenta tornar esse texto mais leve e mais protegido. E por fim, as linguagens interativas, por exemplo, o HTML. Quando a gente acessa um site e a gente consegue ver um texto, normalmente aquele texto ele foi programado por meio de um recurso, por meio de uma ferramenta, uma linguagem chamada HTML. Essa linguagem ela proporciona uma flexibilização do formato do texto no ambiente web, no ambiente da internet. Então a formatação que nós temos acesso do texto nos sites normalmente é utilizado esse tipo de recurso para fazer essa formatação. E por fim o CSS, que são folhas de estilo. Quando a gente acessa um determinado material e nós temos ali efeitos, vamos dizer assim, uma fonte itálica, uma fonte que você clica e ela expande, normalmente é feito por meio dessas folhas de estilo. E para finalizar, nós temos os sites e os portais, que são estruturas que vão abordar aquilo que a gente já comentou na nossa apresentação, que são os vídeos, que são o som, o áudio que a gente pode gravar e os elementos textuais. E a gente pode citar nesse contexto uma plataforma amplamente utilizada chamada Moodle, onde a gente consegue criar todo um ambiente de ensino-aprendizagem. Nós temos aí também o WordPress, que basicamente ele serve para interagir entre o usuário final e a pessoa que quer disponibilizar um determinado conteúdo. E aí o Wix, que você consegue criar sites, criar comércios eletrônicos, portais, de forma bem simples e bem interativa. E para finalizar a nossa apresentação, o nosso contexto, nós temos dentro da mesma linha do Wix, a Bitrix 24.
que segue a mesma ideia. Eu consigo criar sites de forma interativa e dinâmica e de forma bem fácil. E eu consigo utilizar essas ferramentas de forma gratuita. Essa é a parte interessante. Então, o que eu posso dizer, e tirando as conclusões, é que nós temos várias ferramentas que a gente pode tirar proveito, conseguimos tirar vantagens e fazer com que o nosso público-alvo, o nosso aluno, a equipe que nós queremos treinar, tenha acesso a esse conteúdo. E para finalizar a nossa apresentação, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, espero que vocês estejam bem, espero que vocês fiquem bem, acreditem, estamos juntos, juntos somos muito mais e podem contar sempre comigo. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até mais e até o próximo vídeo. Estou finalizando, até logo, tchau, valeu!